dia do nascimento de Jesus é celebrado em todo o mundo. O aniversário da sua morte levanta a silhueta de uma cruz no horizonte. Quem é ele? Com essas palavras, um proeminente pregador fez uma pergunta de suprema importância e de interesse permanente. A pergunta foi feita pelo próprio mestre, quando em uma das crises do seu ministério, perguntou quem dizem os homens ser o Filho do Homem. Ele ouviu a declaração do povo sem comentar, mas a sua bênção foi pronunciada sobre a resposta que Pedro havia aprendido de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A pergunta ainda permanece e os homens até agora tentam responder. Mas a verdadeira resposta deve vir do Novo Testamento, escrito por pessoas que intimamente conheceram Jesus, por cujo conhecimento tinha por perda todas as coisas. A natureza de Cristo. A pergunta quem é o Cristo tem sua melhor resposta na declaração e explicação dos nomes, títulos pelos quais ele é conhecido. 1. Filho de Deus, deidade. Da mesma forma como o Filho do Homem significa nascido de um homem, assim também Filho de Deus significa o nascido de Deus. Por isso dizemos que esse título proclama a deidade de Cristo. Jesus nunca é chamado um Filho de Deus, como os homens santos são chamados filhos de Deus. João 2:1. Ele é o Filho de Deus. No sentido único, Jesus é descrito mantendo uma relação para com Deus não participada por nenhuma outra pessoa do universo. Para explicar e confirmar essa verdade, consideremos o seguinte: a consciência de si mesmo. Qual era o conteúdo do conhecimento de Jesus acerca de si mesmo? Isto é, que sabia Jesus da sua identidade? Lucas, o único escritor que relata a infância de Jesus, diz-nos que com a idade de 12 anos ao menos, Jesus estava cônscio de duas coisas. Primeira, uma relação especial para Deus, a quem ele descreve como seu pai. Segunda, uma missão especial na terra, nos negócios do meu Pai. Exatamente como quando este conhecimento de si mesmo a ele deve permanecer um mistério para nós. Quando pensamos em Deus vindo a nós em forma humana, devemos reverentemente exclamar: grande é o mistério da piedade. Não obstante, trata-se de mistério. A seguinte ilustração pode ser proveitosa. Ponde uma criancinha diante de um espelho. Se ela verá, porém sem se reconhecer. Mas virá um tempo quando ela há de saber que a imagem refletida representa sua própria pessoa. Em outras palavras, a criança adquiriu a consciência de sua identidade. Não poderia ter sido assim com o Senhor Jesus? Ele sempre foi o Filho de Deus, porém, chegou um tempo quando, depois de estudar as Escrituras, relacionado com o Messias de Deus, raiou em sua mente o conhecimento íntimo de que ele, o Filho de Maria, não era outro senão o Cristo de Deus. Em vista de o eterno Filho de Deus ter vivido em uma vida perfeitamente natural e humana, é razoável pensar que o autoconhecimento de sua deidade houvesse surgido dessa maneira. No Rio Jordão, Jesus ouviu a voz do Pai, corroborando e confirmando seu conhecimento íntimo. Mateus, capítulo 3, verso 17. E no deserto, resistiu com êxito à tentativa de Satanás de fazê-lo duvidar de sua filiação. Se tu és o Filho de Deus, lá de Mateus 4:3.
Mais tarde, em seu ministério, levou a Pedro pelo testemunho divinamente inspirado concernente à sua deidade e o seu caráter messiânico. Mateus 16, 15 ao 17. Quando diante do concílio judaico, Jesus poderia ter escapado à morte, negando a sua filiação ímpar e simplesmente afirmando que ele era um dos filhos de Deus, no mesmo sentido em que são todos os homens, porém, sendo-lhe exigido juramento pelo sumo sacerdote, ele declarou a sua consciência de divindade, apesar de saber que isso, inclusive, significaria uma sentença de morte. Mateus 26, 63 ao 65. B. As reivindicações de Jesus. Ele se colocou lado a lado com a divindade divina. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Saí do Pai. Tudo isso em João 16, 28. O Pai me enviou. João 20, 21. Ele reivindicara uma comunhão e um conhecimento divino. Mateus 11, 27. João 17, 25. Alegava revelar a essência do Pai em si mesmo. João 14, 9 a 11. Ele assumiu prerrogativas divinas. Onipresença, Mateus 28, 10. Poder de perdoar pecados, Mateus 2, 5 a 10. Poder de ressuscitar mortos, João 6, 39. 10, 17, 18. Proclamou-se juiz e árbitro do destino do homem, João 5, 22. Mateus 25, 31, 46. Ele exigia uma rendição e uma lealdade que somente Deus, por direito, podia reivindicar. Insistia em uma absoluta rendição da parte dos seus seguidores. Eles deviam estar prontos a cortar os laços mais íntimos e até mais queridos, porque qualquer que amasse mais o pai ou a mãe do que a ele não era digno dele. Mateus 10, 37. Lucas 14, 25, 33. Essas veementes reivindicações foram feitas por um que viveu com o mais humilde dos homens e foram declaradas de modo simples e natural. Por exemplo, Paulo, com igual simplicidade, diria: sou um homem e judeu. Para chegar-se à conclusão de que Cristo era divino, era necessário admitir somente duas coisas. Primeira, que Jesus não era um homem mau. E segundo, que ele não era demente. Se ele dissesse que era divino sabendo que não era, então poderia não ser um homem bom. Se ele falsamente se imaginasse Deus, então não poderia ser sábio. Porém, nenhuma pessoa sensata sonharia em negar o caráter perfeito de Jesus e sua superior sabedoria. Em consequência, é inevitável concluir que ele era o que ele próprio disse ser: o Filho de Deus em sentido único. C. A autoridade de Cristo. Nos ensinos de Cristo, nota-se a completa ausência de expressões como estas: esta é a minha opinião, pode ser, penso que, bem, podemos supor que, etc. Um erudito judeu racionalista admitiu que ele falava com a autoridade do Deus poderoso. O Dr. Henry Van Dyke assinala que no Sermão da Montanha, por exemplo, temos a preponderante visão de um hebreu crente colocando-se a si mesmo acima da autoridade da sua própria fé. Um humilde mestre afirmando a autoridade suprema sobre toda a conduta humana, um reformador moral pondo de lado todos os demais fundamentos, dizendo: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus 7, 24. 49 vezes neste breve registro do discurso de Jesus, repete-se a solene frase com a qual ele identifica a verdade: em verdade vos digo. D. A impecabilidade de Cristo. Nenhum professor que chame os homens ao arrependimento pode evitar algumas referências às suas próprias faltas ou imperfeições. Em verdade, quanto mais santo ele é,
mais lamentará e reconhecerá suas próprias limitações. Porém, nas palavras e nas obras de Jesus, há uma ausência completa de conhecimento ou profissão de pecado. Embora possuísse profundo conhecimento do mal e do pecado, em sua alma não havia a mais leve sombra ou mácula de pecado. Ao contrário, ele, o mais humilde dos homens, desafiou a todos. Quem dentre vós me convence de pecado? João 8,46. E o testemunho dos discípulos. Jamais algum judeu pensou que Moisés fosse divino. Nem o seu discípulo mais entusiasta nunca lhe teria atribuído uma declaração como essa, abre aspas, batizando-as em nome do Pai e de Moisés e do Espírito Santo. Confira lá Mateus 28,19. E a razão disso é que Moisés nunca falou e nem agiu como quem procedesse de Deus e fosse coparticipante da sua natureza. Por outro lado, o Novo Testamento expõe este milagre. Aqui está um grupo de homens que andavam com Jesus, que o viu em todos os aspectos característicos de sua humanidade, que, no entanto, mais tarde, o adorou como divino, o proclamou como poder para a salvação e o invocou o seu nome em oração. João, que se reclinava no peito de Jesus, não hesitou de falar dele como sendo Jesus, eterno Filho de Deus, que criou o universo. João 1, 1 e 3. E relatou ainda sem nenhuma hesitação ou desculpa o ato de adoração de Tomé e a sua magna exclamação, Senhor meu e Deus meu. João 20, verso 28. Pedro, que tinha visto seu mestre comer, beber, dormir, que havia visto ele chorar, enfim, que tinha testemunhado todos os aspectos da sua humanidade, mais tarde disse aos judeus que Jesus está à destra do Pai, que ele possui a prerrogativa de conceder o Espírito Santo, Atos 2, 33, 36, que ele é o único caminho da salvação, Atos 4, 12, quem perdoa o pecado, Atos 5, 31, e é o juiz dos mortos, Atos 10, 42. Em sua segunda epístola, no capítulo 3, verso 18, ele adora, atribuindo-lhe glória, agora como no dia da eternidade. Nenhuma prova existe, por exemplo, de que Paulo apóstolo tivesse visto Jesus em carne, apesar de tê-lo visto em forma glorificada, mas esteve em contato direto com aqueles que tinham visto Jesus. E este Paulo, que jamais perdera sua reverência para com Deus, reverencia que desde a sua mocidade estava nele profundamente arraigada. Contudo, com perfeita serenidade, descreve Jesus como o grande Deus, o nosso Salvador, Tito 2,13. Apresenta-o como encarnado, a plenitude da divindade, Gálatas 2,9, como sendo o criador e sustentador de todas as coisas, Gálatas 1,17. Como tal, seu nome deve ser invocado em oração, 1 Coríntios 1,2. Atos 7, 59, e o seu nome está associado ao Pai e ao Espírito Santo, na bênção de 2 Coríntios 13, 14. Desde o princípio, a igreja primitiva considerava e adorava a Cristo como divino. No princípio do segundo século, um oficial romano relatou que os cristãos costumavam reunir-se na madrugada para cantar um hino de adoração a Cristo, como se fosse Deus. O autor pagão escreveu: os cristãos ainda estão adorando aquele homem que foi crucificado na Palestina. Até o escárnio dos pagãos é um testemunho da divindade de Cristo. Em um antigo palácio romano foi encontrada uma inscrição que data do 3º século, apresentando uma figura humana com cabeça de asno pendurado na cruz, enquanto que um homem está de pé em atitude de adoração. Abaixo dessa inscrição aparece a frase Alexamenos adora o seu Deus. O doutor Henry Van Dyck comenta: assim os cânticos e orações dos crentes, as acusações dos perseguidores, os escárnios dos céticos
e as pilhérias grosseiras dos escarnecedores, tudo se une para provar, sem dúvida, que os primitivos cristãos rendiam honra divina ao Senhor Jesus. Não há razões para duvidar de que os primitivos cristãos houvessem visto em Cristo uma revelação pessoal de Deus, assim como não pode haver dúvida de que os amigos e seguidores de Abraham Lincoln o tenham considerado como bom e leal cidadão americano. Entretanto, devemos inferir daí que a igreja primitiva não adorasse a Deus o Pai, pois sabemos que o costume geral era orar ao Pai em nome de Jesus e dar-lhe graças pelo dom do Filho. Mas, para eles, era tão real a deidade de Cristo e a unidade entre as duas pessoas que lhes era muito natural invocar o nome de Jesus. Foi a firme lealdade deles ao ensino do Antigo Testamento acerca da verdade de Deus, combinada com a firme crença na deidade de Cristo, que os conduziu a formular a doutrina da Trindade. Embora as seguintes palavras do Credo de Nicéia, datado do século IV, tenha sido, como ainda são, recitada por muitos de uma maneira um tanto formalista, não obstante, elas expressam fielmente sincera convicção da igreja primitiva. Ouçamos. Cremos em o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, foi feito, sendo da mesma substância que o Pai, pelo qual foram feitas todas as coisas que estão no céu e na terra, e o qual por nós, os homens, e por nossa salvação desceu, encarnou e foi feito homem, sofreu e ressuscitou ao terceiro dia e ascendeu ao céu, donde virá outra vez para julgar os vivos e os mortos. Segundo, o Verbo, pré-existência e atividades eternas. A palavra do homem é aquela que por meio do qual ele se expressa e por meio do qual ele se comunica com os seus semelhantes. Por sua palavra, ele dá a conhecer seus pensamentos e sentimentos, e por sua palavra ele manda e executa sua vontade. A palavra com que se expressa está impregnada de seu pensamento e de seu caráter. Pela expressão verbal de um homem, até um cego pode conhecê-lo perfeitamente. Embora se veja uma pessoa e dela se tenha informação, não se conhecerá bastante enquanto ela não falar. A palavra do homem é a expressão do seu caráter. Da mesma maneira, a palavra de Deus é o vínculo mediante o qual Deus se comunica com os outros seres, e é por meio do qual que Deus se expressa no seu poder, a sua inteligência e a sua vontade. Cristo é a palavra, ou verbo, porque por meio dele Deus revelou a sua atividade, a sua vontade e o seu propósito, e por meio dele tem contato com o mundo. Nós nos expressamos por meio de palavras. O eterno Deus se expressa a si mesmo por meio do seu Filho. Qual é a expressa imagem da sua pessoa? Hebreus 1:3. Cristo é a palavra de Deus, demonstrado em uma pessoa. Ele não somente traz a mensagem de Deus, ele é a mensagem de Deus. Considera-se a necessidade de tal revelador. Procura-se compreender a extensão do universo com seus imensuráveis milhões de corpos celestes, cobrindo distâncias que deixam estupefatamente. Imagine-se as infinitas extensões do espaço além do universo material. A seguir, procure-se compreender a grandeza daquele que é o autor de tudo isso. Considere, por outro lado, a insignificância do homem. Tem-se calculado que todas as pessoas deste mundo medisse 1,80 m de altura, 45 centímetros de largura e 30 centímetros de espessura. Os 3 bilhões da raça humana
caberia em uma caixa medindo menos de 1 km cúbico na época que esse texto foi escrito. Deus, quão poderoso e vasto. O homem, quão infinitesimal. Além disso, esse Deus é espírito, portanto, não pode ser compreendido pelo olho material, nem mesmo pelos demais sentidos naturais. Surge a grande pergunta: como pode o homem ter comunhão com um Deus como esse? Como pode sequer ter a mínima ideia da sua natureza e caráter? É certo que Deus se revelou pela sua palavra profética por meio de sonhos e visões e por meio de manifestações temporais. Porém, o homem anelava por uma resposta mais clara à seguinte pergunta: como é Deus? Para responder essa pergunta, surgiu o evento mais significativo da história. E o Verbo se fez carne. João capítulo 1, verso 14. O Verbo eterno de Deus tomou sobre si mesmo a natureza humana e se tornou homem, a fim de revelar o eterno Deus por meio de uma personalidade humana. Havendo Deus antigamente falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo seu Filho. Hebreus 1, versos 1 e 2. De modo que a pergunta como é Deus, o cristão responde: Deus é como Cristo, porque Cristo é o Verbo. A ideia que Deus tem de si mesmo, isto é, ele é a expressa imagem da sua pessoa. Hebreus 1:3. A imagem do Deus invisível. Colossenses 1:5. Ele é Senhor, deidade, exaltação e soberania. Uma ligeira consulta a uma concordância bíblica revelará o fato de que Senhor é um dos títulos mais comuns dados a Jesus. Esse título indica a sua deidade, exaltação e soberania. Vamos trabalhar esses termos? Deidade. O título Senhor, ao ser usado como prefixo antes de um nome, transmitia tanto a judeus como a gentios o pensamento de deidade. A palavra Senhor, do grego Kyrios, era equivalente a Jeová na tradução grega do Antigo Testamento. Portanto, para os judeus, o Senhor Jesus era claramente uma imputação de deidade. Quando o imperador dos romanos se refere a si mesmo como Senhor Czar, referindo-se aos seus súditos que dissesse César é o Senhor, os súditos entendiam que o imperador estava reivindicando divindade. Os cristãos entendiam o termo da mesma maneira e preferiram sofrer perseguição a atribuir ao homem um título que pertencia somente a um que é verdadeiramente divino, somente aquele quem Deus exaltara. Eles renderiam adoração e lhe atribuiria senhorio. B. Exaltação. Na eternidade, Cristo possui o título Filho de Deus, em virtude da sua relação com Deus. Filipenses 2:9. Na história, ele ganhou o título Senhor por haver morrido, ressuscitado para a salvação dos homens. Atos 2:36, 10:36, Romanos 14:9. Ele sempre foi divino por natureza. Chegou a ser Senhor por merecimento. Por exemplo, se um jovem nascido de uma família de um multimilionário não está contente em herdar aquilo pelo qual os outros tenham trabalhado, mas deseja possuir unicamente o que ganhou pelos seus próprios esforços, ele então voluntariamente renuncia aos seus privilégios, toma o lugar de um trabalhador comum e, por meio do seu labor, conquista para si um lugar de honra e riqueza. Igualmente, o Filho de Deus, apesar de ser por natureza igual a Deus, voluntariamente sujeitou-se a si mesmo às limitações humanas. Porém, sem pecado, tomando sobre si a natureza do homem, fez-se servo do homem e finalmente morreu na cruz para a redenção do mesmo homem. Como recompensa, Cristo foi exaltado ao domínio sobre todas as criaturas. Uma recompensa apropriada, pois que
Melhor credencial poderia alguém ter para exercer senhorio sobre os homens, visto que os amara e se entregara a si mesmo por eles. Apocalipse 1:5. Esse direito já foi reconhecido por milhões e a cruz tornou-se um degrau pelo qual Jesus alcançou a soberania no coração dos homens. C. Soberania. No Egito, Jeová se revelou a Israel como Redentor e Salvador. No Sinai, como Senhor e Rei. As duas coisas se justapõem, porque ele, que se tornou Salvador deles, tinha o direito de ser o seu soberano. É por isso que os 10 mandamentos indicam uma declaração: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Êxodo 20, verso 2. Em outras palavras, eu, o Senhor, que vos redimi, tenho o direito de governar sobre vocês. E assim aconteceu com Cristo e o seu povo. Os cristãos primitivos reconheceram instintivamente, como todos os verdadeiros discípulos, que aquele que os redimiu do pecado e da destruição tem o direito de ser o Senhor de suas vidas. Comprados por bom preço, não pertencem a si mesmos. 1 Coríntios 6:20, mas sim a quem morreu e ressuscitou por eles. 2 Coríntios 5:15. Portanto, o título Senhor, aplicado a Jesus pelos seus seguidores, significa aquele que por sua morte ganhou o lugar de soberania no meu coração. E é a quem me sinto constrangido a adorar e servir com todas as minhas forças. O paralítico, que foi curado, ao ser repreendido por levar sua cama no dia de sábado, respondeu: aquele que me curou, ele próprio me disse: toma tua cama e anda. João 5, verso 11. Ele soube instintivamente, com a lógica do coração, que Jesus lhe tinha dado saúde, possuía o direito de dizer-lhe como usar essa saúde. Se Jesus é o nosso Salvador, deve ser o nosso Senhor. 4. Filho do homem, humanidade. A. Quem? De acordo com o hebraico, a expressão filho de denota relação de participação. Por exemplo, os filhos do reino, Mateus 8:12, são aqueles que hão de participar das verdades das bênçãos. Os filhos da ressurreição, Lucas 20:36, são aqueles que participam da vida de um ressuscitado. Um filho da paz, Lucas 10:6, é um que possui caráter pacífico. Um filho da perdição, João 17:12, é um destinado a sofrer a ruína e a condenação. Portanto, filho do homem significa principalmente um que participa da natureza humana e das qualidades humanas. Dessa maneira, filho do homem vem a ser uma designação enfática para o homem em seus atributos característicos de debilidade e impotência. Números 23:19, João 16:21, 25:6. Nesse sentido, o título é aplicado 80 vezes a Ezequiel como uma recordação de sua debilidade e mortalidade, e como incentivo à humanidade no cumprimento da sua vocação profética. Aplicado a Cristo, Filho do Homem, designa-o como participante da natureza e das qualidades humanas, e como sujeito às fraquezas humanas. No entanto, ao mesmo tempo, esse título implica sua deidade. Por quê? Porque se uma pessoa enfaticamente declarasse: sou filho de homem, a ele dizer-se-ia: todos sabem disso. Porém, a expressão nos lábios de Jesus significa uma pessoa celestial que se havia identificado definitivamente com a humanidade no seu representante e salvador. Notemos também que é o e não um filho do homem. O título está relacionado com a sua vida terrena. Marcos 2:10, 2:28, Mateus 8:20, Lucas 19:10, com seus sofrimentos a favor da humanidade.
Marcos 8:31, com a sua exaltação e domínio sobre a humanidade, Mateus 25:31, 26, 24, Daniel 7:14. Ao referir-se a si mesmo como filho do homem, Jesus desejava expressar a seguinte mensagem: eu, o Filho de Deus, sou homem em debilidade, em sofrimento, mesmo até a morte. Todavia, ainda estou em contato com o céu de onde eu vim e mantenho uma relação com Deus que posso perdoar pecados. Mateus 9,6. Eu sou superior aos regulamentos religiosos que somente têm significado temporal e nacional. Mateus 12,8. Essa natureza humana não cessará quando eu tiver passado por esses últimos períodos de sofrimento e morte, que devo suportar para a salvação do homem e para consumar a minha obra. Porém, subirei e levarei comigo aos céus, de onde voltarei para reinar sobre aqueles cuja natureza tomei sobre mim. A humanidade do Filho, o Filho de Deus, era real e não fictícia. Ele nos é descrito como realmente padecendo fome, sede, cansaço, dor e como estando sujeito em geral às debilidades da natureza, porém sem pecado. B. Como? Por qual ato ou meio o Filho de Deus veio a ser filho do homem? Que milagre pode trazer ao mundo o segundo homem, que é o Senhor dos céus? 1 Coríntios 15, 47. A resposta é que o Filho de Deus veio ao mundo como filho do homem, sendo concebido no ventre de Maria pelo Espírito Santo, e não por um pai humano. E a qualidade da vida inteira de Jesus está em conformidade com a maneira do qual seu nascimento. Ele, que veio através de um nascimento virginal, viveu uma vida virginal, inteiramente sem pecado, sendo esta última característica um milagre tão grande como o seu primeiro. Ele que nasceu milagrosamente, viveu milagrosamente, ressuscitou dentre os mortos milagrosamente e deixou este mundo milagrosamente. Sobre o ato do nascimento virginal está baseada a doutrina da encarnação. João 1,14. A seguinte declaração dessa doutrina é da pena do erudito Martin Scott. Como todos os cristãos sabem, a encarnação significa que Deus, isto é, o Filho de Deus, se fez homem. Isso não quer dizer que Deus se tornou homem, nem que Deus cessou de ser Deus e começou a ser homem, mas que, permanecendo como Deus, ele assumiu ou tomou uma natureza nova, a saber, a humana, unindo essa natureza divina no seu ser ou na sua pessoa, Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Na festa das bodas de Caná, a água tornou-se em vinho pela vontade de Jesus Cristo, o Senhor da criação. João 2, 1-11. Não aconteceu assim quando Deus se fez homem, pois em Caná a água deixou de ser água quando se tornou vinho. Mas Deus, na encarnação, continuou sendo Deus enquanto se fez homem. Um exemplo que nos poderá ajudar a compreender em que sentido Deus se fez homem, mas ainda não ilustra de maneira evidentemente perfeita a questão, é aquela de um rei que, por sua própria vontade, se fizera mendigo. Se um rei poderoso deixasse o seu trono e o luxo da corte e vestisse com trapos de mendigo, vivesse como mendigo, compartilhasse os seus sofrimentos, etc., e isso para poder melhorar-lhes as condições de vida, diríamos que o rei se fez mendigo, porém, ele continua sendo verdadeiramente rei. Seria correto dizer que o mendigo sofreu. Era o sofrimento de um rei, que, quando o mendigo expiava uma culpa, era o rei que expiava. Visto que Jesus é Deus e homem, é evidente que Deus, de alguma maneira, é homem também. Agora, como é que é homem? Como é que Deus é homem?
Está claro que ele nem sempre foi homem, porque o homem não é eterno, mas Deus o é. Em um certo tempo definido, portanto, Deus se fez homem, tomando a natureza humana, que queremos dizer com a expressão tomar a natureza humana. Queremos dizer que o Filho de Deus, permanecendo Deus, tomou outra natureza, a saber, a do homem, e a uniu de tal maneira com a sua que constituiu uma pessoa, Jesus Cristo. A encarnação, portanto, significa que o Filho de Deus, verdadeiro Deus desde toda a eternidade, no curso do tempo se fez verdadeiro homem também em uma pessoa, Jesus Cristo, constituído de duas naturezas, a humana e a divina. Isso naturalmente é um mistério, não podemos compreendê-lo, assim como tampouco podemos conceber a própria Trindade. Há mistérios em toda parte. Não podemos compreender como a erva e a água que alimenta o gado se transforma em carne e sangue. Uma análise química do leite não demonstra conter nele nenhum ingrediente de sangue, entretanto, o leite materno se torna em sangue e a carne da criança. Nem a própria mãe sabe como no seu corpo se produz o leite que dá seu filho. Nenhum dentre os sábios do mundo pode explicar a conexão existente entre o pensamento e a expressão desse pensamento, ou seja, as palavras. Não podemos, pois, estranhar se não podemos compreender a encarnação de Cristo. Cremos nela porque aquele que a revelou é o próprio Deus. Isso não pode enganar e nem ser enganado. C. Por que o Filho de Deus se fez filho de homem? Ou quais foram os propósitos desta encarnação? Primeiro, dentro da letra C. Primeiro, como já observamos, o Filho de Deus veio ao mundo para ser o revelador de Deus. Ele afirmou que as suas obras e as suas palavras eram guiadas por Deus. João 5, verso 19 e 20, capítulo 10, 38. Sua própria obra evangelizadora foi uma revelação do coração do Pai Celestial. E aqueles que criticaram a sua obra entre os pecadores demonstraram ainda assim sua falta de harmonia com o Espírito do céu. Lucas 15, 1 ao 7. Segundo, ele tomou sobre si nossa natureza humana para glorificá-la e, desta maneira, adaptá-la a um destino celestial. Por conseguinte, formou um modelo, por assim dizer, pelo qual a natureza humana poderia ser feita à semelhança divina. Ele, o Filho de Deus, se fez filho do homem, para que os filhos dos homens pudessem ser feitos filhos de Deus. João 1, 2. E um dia serem semelhantes a ele. 1 João 3, 2. E até os corpos dos homens serão conforme o seu corpo glorioso. Filipenses 3, 21. O primeiro homem, Adão, da terra, é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. 1 Coríntios 15, 47. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, confere lá, Gênesis 5, 3, assim traremos também a imagem do homem celestial. Terceiro, porém, o obstáculo a impedir a perfeição da humanidade era o pecado, o qual, ao princípio, privou Adão da glória da justiça original. Para resgatar-nos da culpa do pecado e de seu poder, o Filho de Deus morreu como sacrifício expiatório. Quinto, Cristo, título oficial e missão. Vamos entender isso? A. Profecia. Cristo é a forma grega da palavra hebraica Messias, que literalmente significa ungido. A palavra é sugerida pelo costume de ungir com óleo, com símbolos da consagração divina para servir. Apesar de os sacerdotes e às vezes o ungido era particularmente aplicado aos reis de Israel que reivindicavam ser representantes de Jeová, segundo Samuel 1,4, em alguns casos o símbolo da unção era seguido pela realidade espiritual, de maneira que a pessoa vinha a ser, em sentido vital, ungido do Senhor.
1 Samuel 10, 1-6, 16, 13. Saul foi um fracasso, porém Davi, que o sucedeu, foi um homem segundo o coração de Deus. Um rei que considerava sua suprema em sua vida a vontade de Deus e que se considerava como representante de Deus. Porém, a grande maioria dos reis se apartou do ideal divino e conduziu o povo à idolatria. E até alguns dos reis mais piedosos não estavam sem culpa nesse particular. Sobre esse fundo escuro, os profetas expuseram as promessas da vinda de um rei da casa de Davi, um rei ainda maior do que Davi, e sobre ele descansaria o Espírito do Senhor com poder nunca visto. Isaías 11, 1-3, 61, 1. Apesar do filho de Davi, também seria ele filho de Jeová, recebendo nomes divinos. Isaías 9, 6, 7, Jeremias 23, 6. Diferentemente do de Davi, seu reino seria eterno e sob o seu domínio estariam todas as nações. Esse era ungido, ou o Messias, ou o Cristo, e sobre ele concentrava-se as esperanças de Israel. B. O cumprimento. O testemunho constante do Novo Testamento é que Jesus se declarou o Messias, ou Cristo, prometido no Antigo Testamento. Assim como o presidente deste país é primeiramente eleito e depois publicamente toma posse do governo, da mesma maneira, Jesus Cristo foi eternamente eleito para ser Messias e Cristo e depois empossado publicamente em seu ofício messiânico no Rio Jordão. Assim como Samuel ungiu primeiro Saul e depois explicou o significado da unção, 1 Samuel 10:1, da mesma maneira Deus Pai ungiu seu filho com o espírito de poder e sussurrou no seu ouvido o significado da sua unção. Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Marcos 1:11. Em outras palavras, tu és o filho de Jeová, cuja vinda foi predita pelos profetas, e agora te doto de autoridade e poder para a tua missão e te envio como minha bênção. As pessoas entre as quais Jesus teria de ministrar esperavam a vinda do Messias, mas infelizmente suas esperanças eram colonizadas por uma aspiração política. Esperavam um homem forte, que fosse uma combinação de soldado com estadista. Seria Jesus esse tipo de Messias? O Espírito conduziu ao deserto para debater a questão com Satanás, que astuciosamente lhe sugeriu que adotasse um programa popular e dessa maneira tomasse o caminho mais fácil e curto para o poder. Concede-lhes seus anelos materiais, sugeriu o tentador, em Mateus 4:3, João 6:14. Deslumbra-os saltando do pináculo do templo e, logicamente, ficarás em boas relações com o sacerdócio. Faze-te campeão do povo e conduze-os à guerra. Mateus 4:8, Apocalipse 13, verso 2:4. Jesus sabia que Satanás estava advogando a política popular, o qual era inspirada pelo seu próprio espírito egoísta e violento. Que esse curso de ação conduziria ao derramamento de sangue e violência, não havia dúvida. Não! Jesus seguiria a direção do seu Pai e confiaria somente nas armas espirituais para conquistar os corações dos homens, ainda que a senda conduzisse à falta de compreensão, ao sofrimento e à morte. Jesus escolheu a cruz. E escolheu porque era parte do programa de Deus para a sua vida. Ele nunca se desviou dessa escolha. Apesar de muitas vezes ser tentado a abandonar o caminho da cruz, Mateus 16:22, escrupulosamente Jesus conservou-se fora dos embaraços na situação política contemporânea. Às vezes, proibia os que curava de espalhar sua fama para que seu ministério não fosse mal interpretado como sendo uma agitação popular contra Roma. Mateus 12:15, Lucas 23:5. Nessa ocasião, seu êxito tornou-se uma acusação contra ele. Recusou-se deliberadamente a encabeçar um movimento popular. João 6,15 proibia a proclamação bíblica do seu caráter messiânico, como também o testemunho da sua transfiguração,
para que não suscitasse esperanças falsas entre o povo. Mateus 16, 20, 17, 9. Com sua sabedoria infinita, escapou de uma hábil armadilha que o desacreditaria entre o povo como traidor da nação, ou, por outro lado, que o envolveria em dificuldade com o governo romano. Mateus 22, 15 a 21. Em tudo isso, o Senhor Jesus cumpriu a profecia de Isaías que o ungido de Deus seria proclamador da verdade divina, e não um violento agitador, nem um que buscasse o seu próprio bem, nem que excitasse a população. Mateus 12, 16 a 21. Como fazia alguns dos falsos messias que precederam e outros que posteriormente surgiram. João 10, 8, Atos 5, 36, 21, 38. Ele evitou fielmente os métodos carnais e seguiu os espirituais, de maneira que Pilatos, o representante de Roma, pôde testificar: não acho culpa alguma nesse homem. Observamos que Jesus começou o seu ministério entre um povo que tinha verdadeira esperança de um Messias, tendo também um conceito errôneo de sua pessoa e sua obra. Sabendo disso, Jesus não se proclamou no princípio como Messias. Confere lá Mateus 16, 20, porque sabia que isso seria um sinal de rebelião contra Roma. Ele, de preferência, falava do reino, descrevendo seus ideais e a sua natureza espiritual, esperando inspirar no povo uma fome por este reino espiritual, que por sua vez os conduziria a desejar o Messias espiritual. E seus esforços nesse sentido não foram inteiramente infrutíferos, pois João, o apóstolo, nos diz, lá no capítulo 1, que desde o princípio houve um grupo espiritual que o conhecia como Cristo. Também de tempos em tempos ele se revelava a indivíduos que estavam preparados espiritualmente. João 4, 25, o 26, 9 do 35 ao 37. Porém, a nação em geral não entendia a conexão entre o seu ministério espiritual e o pensamento do Messias. Admitiam livremente que ele fosse um mestre capaz, um grande pregador e ainda um profeta. Mateus 16, 13 e 14. Mas certamente não um que pudesse encabeçar um programa econômico, militar e político, como julgavam coubesse ao Messias fazer. Mas por que culpar o povo de Israel? Uma expectação como essa. Em verdade, Deus havia prometido restabelecer um reino terreno. Zacarias 14, 9 a 21, Amós 9, 11 a 15, Jeremias 23, 6 a 8. Certamente, mas antes deste evento deveria operar-se uma purificação moral, de uma regeneração espiritual na nação. Ezequiel 36, 25 a 27, João 3, 1 a 3. E tanto João Batista como Jesus esclareceram que a nação, na condição em que se encontrava, não estava preparada para participar desse reino. Daí a exaltação: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas enquanto as palavras reino dos céus comovia profundamente o povo, as palavras arrependei-vos não lhes causavam boa impressão. Tanto os chefes, Mateus 21, 31, 32, como o povo, Lucas 13, 1 a 3, 19, 41 a 44, se recusava a obedecer às condições do reino e, consequentemente, perder os privilégios do reino. Mateus 21, 43. Mas Deus, onisciente, havia previsto o fracasso de Israel. Isaías 6, 9, 10, 53, 1, João 12, 37 a 40. E Deus Todo-Poderoso o tinha dirigido para o fomento de um plano, até então mantido em segredo. O plano era o seguinte: a rejeição por parte de Israel daria a Deus a oportunidade de tomar um povo escolhido de entre os gentios. Romanos 11, 11, Atos 15, 13, Romanos 9, 25, 26, que juntamente com todos os crentes judeus constituiria um grupo conhecido como Igreja. Efésios 3, 4 ao 6. Jesus mesmo deu aos seus discípulos um vislumbre deste período
a época da igreja, que sucederia entre os seus adventos primeiro e segundo, chamando essas revelações mistérios. Por que não foram reveladas aos profetas do Antigo Testamento? Mateus 13, 11 ao 17. Certa ocasião, a inabalável fé demonstrada por um centurião gentil, contrastada com a falta de fé em muitos israelitas, trouxe a sua inspirada visão, o espetáculo de gentios de todas as terras entrando no reino que Israel havia rejeitado. Mateus 8, 10 ao 12. A crise prevista no deserto havia chegado e Jesus se preparou para dar tristes notícias aos seus discípulos. Começou com muito tato, fortaleceu-lhes a fé com um testemunho divinamente inspirado acerca do seu caráter messiânico, testemunhado pelo apóstolo Pedro. Então fez uma surpreendente predição. Mateus 16, 18 e 19, que se pode parafrasear da seguinte maneira: a congregação de Israel, ou igreja, lá de Atos 7,38, rejeitou-me como seu Messias, e seus chefes realmente vão excomungar-me a mim, que sou verdadeira pedra angular para a nação. Mateus 21, 42. Mas, por isso, não fracassará o plano de Deus, porque eu estabelecerei outra congregação, igreja, composta de homens como tu, Pedro, 1 Pedro 2, 4 a 9, que crerão na minha deidade e caráter messiânico. Tu serás dirigente e ministro dessa congregação, e teu será o privilégio de abrir-lhe as portas com a chave da verdade do Evangelho, e tu e teus irmãos administrareis os seus negócios. Então, Cristo fez o anúncio que os discípulos não compreenderam inteiramente, senão depois de sua ressurreição. Lucas 24, 25 ao 48. Isto é que, na cruz, era parte do programa de Deus para o Messias. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito nas mãos dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Mateus 16, 21. No devido tempo, a horrenda profecia foi cumprida. Jesus poderia ter escapado à morte, negando a sua deidade, poderia ter sido absolvido, negando que fosse rei, porém, ele persistiu em seus testemunhos e morreu numa cruz que levava a inscrição: Este é o Rei dos Judeus. Mas o Messias, sofredor, Isaías 53, 7 a 9, ressuscitou dentre os mortos, Isaías 53, 10, 11. E como Daniel havia previsto, ascendeu à destra de Deus, Daniel 7, 14. Mateus 28, 18, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Depois deste exame dos ensinos do Antigo Testamento, temos elementos para declarar a definição completa do título Messias, a saber, aquele a quem Deus autorizou para salvar a Israel e as nações do pecado e da morte, e para governar sobre eles como Senhor de suas vidas e Mestre. Que semelhante afirmação implica deidade é compreendido por pensadores judeus, se bem que, para eles, isso constitui um escândalo. Claude Montefiore, notável erudito judeu, disse: se eu pudesse crer que Jesus era Deus, isto é, divino, então, obviamente, esse seria o meu mestre, porque o meu mestre, o mestre do judeu moderno, é e só pode ser Deus. 6. O filho de Davi, linhagem real. Esse título é equivalente a Messias, pois uma qualidade importante do Messias era sua descendência davídica. A profecia. Como recompensa por sua fidelidade a Davi, foi prometida uma dinastia perpétua, segundo Samuel 7,16. E a sua casa foi dada uma soberania eterna sobre Israel. Essa foi a aliança davídica, ou do trono,
Data desse tempo a esperança de que acontecesse o que acontecesse, a nação, no tempo assinalado por Deus, apareceria um rei pertencente ao trono e à linhagem de Davi. Em tempos de aflição, os profetas relembraram ao povo essa promessa, dizendo que a redenção de Israel e também das nações estava ligada com a vinda de um grande rei da casa de Davi. Jeremias 30, verso 9, verso 23, Ezequiel 34, 23, Isaías 55, 3, Salmo 89, 34, 37. Notemos particularmente Isaías 11, 1, que pode ser traduzido como segue: porque brotará rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Em Isaías 10, 33, 34, a Assíria, a cruel opressora de Israel, é comparada a um cedro, cujo trono nunca brota renovos, mas apodrece lentamente. Uma vez cortada, essa árvore não tem fruto, não tem futuro, e assim é descrita a sorte da Síria, qual há muito tempo desapareceu do palco da história. A casa de Davi, por outro lado, é comparada a uma árvore que terá o seu novo crescimento do trono deixado no solo. A profecia de Isaías é como se segue: a nação judaica será quase destruída, e a casa de Davi cessará como casa real. Será cortada junto à raiz. Entretanto, desse tronco sairá um renovo, das raízes desse tronco sairá um ramo, o rei Messias. Ai, grande demais. B. Cumprimento. Judá foi levado ao cativeiro e deste cativeiro voltou sem rei, sem independência, para ser subjugado sucessivamente pela Pérsia, Grécia, Egito, Síria e depois de um breve período de independência por Roma. Durante esses séculos de sujeição aos gentios, houve tempo de desalento, quando o povo voltava o seu pensamento às glórias passadas do reino de Deus e exclamava, como o salmista: Senhor, onde estão as tuas antigas benignidade, que juraste a Davi pela sua verdade? Salmo 89, 49. O judeu nunca perdeu a esperança. Reunidos ao redor do fogo da profecia messiânica, fortalecia seus corações e esperavam pacientemente pelo filho de Davi. Não foram desapontados. Séculos depois da casa de Davi haver cessado, um anjo apareceu a uma jovem judia e disse: Eis que em teu ventre conceberás, e darás luz a um filho, e por-lhe-ás o nome Jesus. Este será grande, será chamado servo do Altíssimo, filho do Altíssimo. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará perpetuamente para sempre na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas 1, 31 a 33. Assim, um libertador que se levantou na casa de Davi. Em um tempo, quando a casa de Davi parecia estar reduzida a seu estado mais decadente, e quando os herdeiros vindos eram um humilde carpinteiro e uma simples donzela. Então, por milagrosa ação de Deus, o ramo brotou do trono e cresceu, tornando-se uma poderosa árvore que tem provindo proteção para um sem número de povos e nações. O seguinte é a substância da aliança davídica, como é interpretada pelos inspirados profetas. Jeová desceria para salvar seu povo, no tempo em que haveria na terra um descendente da família de Davi, pelo qual Jeová resgataria e posteriormente governaria o seu povo. Que Jesus era este filho de Davi manifestava-se pelo anúncio feito ao tempo de seu nascimento por suas genealogias, Mateus 1 e Lucas 3. Pelo fato de ele ter aceitado esse título quando lhe foi atribuído, Mateus 9, 27, 20, 30, 31, 21, do 1 ao 11,
E pelo testemunho dos escritores do Novo Testamento, Atos 13, 23, Romanos 1, 3, 2 Timóteo 2, 8, Apocalipse 5, 15, 22, 16. Mas o título Filho de Davi não era só uma descrição completa do Messias, porque acentuava principalmente ainda a sua ascendência humana. Por isso, o povo, ignorando as escrituras que falavam da natureza divina de Cristo, esperava um Messias humano, que seria segundo Davi. Em certa ocasião, Jesus procurou elevar os pensamentos dos chefes sobre esse conceito incompleto. Mateus 22, 42 ao 46. Que pensais, vós, de Cristo? Isto é, do Messias. E ele perguntou, de quem é o filho? Os fariseus naturalmente responderam, é filho de Davi? Então Jesus, citando o Salmo 110, verso 1, perguntou, se Davi lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Como pode o Senhor de Davi ser filho de Davi? Foi a pergunta que confundiu os fariseus. A resposta naturalmente é, o Messias é tanto o Senhor como filho de Davi. Pelo milagre do nascimento virginal, Jesus nasceu de Deus e também de Maria. Ele era, deste modo, filho do homem e filho de Deus. Como filho de Deus, ele é Senhor de Davi. Como filho de Maria, ele é filho de Davi. No Antigo Testamento, registra duas grandes verdades messiânicas. Alguns trechos declaravam que o Senhor mesmo virá do céu para resgatar o seu povo. Isaías 40, 10, 42, 13, Salmo 98, 9. Outros esclareceram que da família de Davi se levantaria um libertador. Essas duas vidas complementam-se na aparição da pequena criança em Belém, a cidade de Davi. Foi então que o Filho do Altíssimo nasceu como filho de Davi. Lucas 1,32. Notemos como em Isaías 9, do 6 ao 9, combina-se a natureza divina e a descendência davídica do rei vindouro. O título mencionado aqui, Pai da Eternidade, tem sido mal interpretado por alguns que dele deduzem não haver trindade, afirmando erroneamente que Jesus é o Pai e o Pai é Jesus. Um conhecimento da linguagem do Antigo Testamento evitaria este gravíssimo erro. Naqueles dias, um regente que governava sábia e justamente era descrito como um pai para o seu povo. Por isso, o Senhor, falando por meio de Isaías, diz acerca de um oficial: e ser como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. E porei as chaves da casa de Davi sobre o seu ombro. Isaías 22, 21 e 22. Note-se a semelhança com Isaías 9,6, verso 7 também. Vide lá em Apocalipse 3,7. Esse título foi aplicado a Davi, conforme se vê na aclamação do povo na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Bendito o reino do nosso pai Davi. Mateus 11:10. Eles não queriam dizer que Davi fosse seu antecessor, nem mesmo todos descendiam da sua família e naturalmente não o chamavam de Pai Celestial. Davi é descrito como pai porque, como rei segundo o coração de Deus, foi verdadeiro fundador do reino israelita, já que Saul foi um malogrado, ampliando suas fronteiras de 9.600 para 96.000 quilômetros quadrados. De igual modo, ou de maneira muitas vezes se refere a George Washington como o pai dos Estados Unidos da América. O pai Davi era humano e morreu, seu reino foi terreno e com o tempo se desintegrou. Mas, de acordo com Isaías 9, 6 e 7, o descendente de Davi, o rei Messias, seria divino e o seu reino seria eterno. Davi foi um pai temporário para o seu povo. O Messias será um pai eterno, imortal, divino e imutável para o seu povo, assim destinado por Deus o Pai. Salmo 2, 6 a 8, Lucas 22 e 29. Sétimo, Jesus, obra salvadora. O Antigo Testamento ensina que Deus mesmo é a fonte da salvação. Ele é o Salvador e libertador de Israel.
A salvação vem de Deus. Ele livrou o seu povo da servidão do Egito e daquele tempo em diante, Israel soube, por experiência, que ele era o Salvador. Salmo 106, 21, Isaías 43, 3, 45, 15, Jeremias 14, 48. Mas Deus age por meio de seus instrumentos. Portanto, lemos que ele salvou Israel por meio do misterioso anjo da sua face. Isaías 63, 9. Às vezes foram usados instrumentos humanos. Moisés foi enviado para libertar Israel da servidão. De tempos em tempos foram levantados juízes para socorrer Israel, mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas 4, 4 e 5. Ao entrar no mundo, o Redentor foi dado ao expressivo nome de sua missão suprema. E chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1, 21. Os primeiros pregadores do Evangelho não precisavam explicar aos judeus o significado do nome Salvador. Já tinham aprendido o fato pela própria história. Atos 3, 26, 13 e 23. Eles entenderam a mensagem, mas recusaram-se a crer. Crucificado, Cristo cumpriu a sua missão, indicado pelo seu próprio nome, Jesus, pois salvar o povo dos seus pecados implica expiação, e expiação implica morte. Como na sua morte, assim também, durante a sua vida, ele viveu à altura do seu nome, foi sempre o Salvador. Em toda a Palestina, muita gente podia testificar. Abre aspas, eu estava preso pelo pecado, mas Jesus me libertou. Maria Madalena podia dizer, ele me libertou dos 7 demônios. Aquele que outrora fora paralítico também podia testificar, ele perdoou os meus pecados.